Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez trazendo personalidades aqui junto da gente, personalidades de alto gabarito, para discutir com a gente sempre os assuntos mais relevantes que a gente tem no nosso dia a dia, lá no Instituto. Lembrando a todos, os QR Code para todo mundo que quiser nos seguir, nos procurar, vai estar aqui sempre junto de vocês. Hoje estamos recebendo uma pessoa que está com a gente há muitos anos. Sem dúvida nenhuma, uma das pessoas responsáveis pela segurança que nós temos ao trabalhar com os pacientes. Sem dúvida, uma das pessoas que os pacientes mais gostam e mais elogiam no Instituto. Doutora Sônia, nossa nutricionista há tantos e tantos anos. Acho que o trabalho desenvolvido lá de trás até hoje é sem dúvida uma coisa que a gente até poderia comentar, né? Como é que foi, para quem não sabe, a evolução de tudo isso, para a gente chegar onde a gente chegou, mas comece com você, Sônia. Você é nutricionista, o que você quer falar de cara para a gente? Quantas vidas a gente já Mais de 13 mil, Sônia, mais de 13 mil. Mais de 13 mil? Mais de 13 mil. Eu não tinha essa noção. Sim, e você está com a gente desde o começo. A Sônia início. Foi nossa única nutricionista no Instituto. Então, o início, quando seu pai os 13 mil pacientes foram acompanhados não só por nós, como pela Sônia. Que bom. E fomos desenvolvendo, né? Foi um aprendizado. Se a gente parar para pensar que lá no começo, no início lá, do final dos anos 90, já início dos anos 2000, eu ainda estava na faculdade, quando meu pai começou a cirurgia de obesidade, eu tenho certeza que vocês foram lá e deve ter sido um inferno. Muito. Para traçar uma dieta, para traçar alguma coisa. Um método tradicional, ainda cirurgia aberta, era tudo muito difícil, porque grandes obesos, a cicatrização era mais difícil, mais lenta, né? Os pacientes diabéticos, todo problema, tinha que usar cinta, todo aquele transtorno que você pode avaliar. Hoje está tudo mais tranquilo, mais fácil. Até porque, se a gente lembrar bem, no início da cirurgia de obesidade, a gente operava IMCs cada vez, só grandes obesos, grandes né? obesos. E hoje nós estamos, ao contrário, nós já estamos enxergando a obesidade talvez num momento muito mais cedo e tratando esse paciente mais precoce, né? Tentando tratar antes dele chegar em situações drásticas. A gente teve paciente, eu lembro que teu pai, o Dr. Luiz, chegava e falava assim, olha, precisa perder 30 quilos para poder fazer a bariátrica. E era um paciente, me lembro bem de um jovem, tinha 18 anos, e ele mal conseguia andar. E tinha que perder 30 quilos. E não só tinha que perder 30 quilos naquela época, até porque as mesas cirúrgicas daquela época era até 200 quilos. Hoje que nós temos mesa de 350, 400, mas quando nós começamos a operar era 200, era muito difícil. E esse tinha 235. Então, por isso ele tinha que perder 30 quilos. E aí passei uma dieta para ele perder peso, né? E pedi para fazer atividade física. E ele não conseguia. A maneira que ele conseguiu, é até triste de falar. Ele brincava com o cachorro, ele rolava no chão com o cachorro para ter gasto calórico, porque ele não conseguia fazer movimentos, ele não conseguia tá tendo um gasto calórico mais eficaz. As roupas na época era confeccionada pela avó. E esse menino, sabe, eu me lembro muito bem da história dele, porque sempre tem um gatilho, né, da obesidade. Sim. E ele morava com a avó que criava, e essa avó faleceu nos braços dele com 11 anos, num infarto fulminante. O menino ele contava, eu fui fazer a anamnese e ele contou, eu coloquei a cabeça da minha avó no sofá, fui para a despensa e comecei a comer sem parar. E aí foi cada vez mais evoluindo, e ele chegou a 235 quilos. Então, a gente tem muita história para contar. São muitos pacientes, né? 13 mil, agora... Agora que bateu? Agora que bateu. Mais de 13 mil pacientes já. 13 mil vidas que a gente ajudou a impactar, a viver novamente. Bom, Sônia, vamos começar com uma coisa que eu gosto bastante. Quando a gente fala dieta,
O que é dieta para você? Ou como você traduz dieta para um paciente? Para o paciente bariátrico, é uma dieta bem restrita, né? Nós fazemos, primeiro, antes da cirurgia, a gente tem um dia só de uma dieta leve. Algumas equipes colocam uma semana de dieta líquida, 15 dias, nós não. A nossa dieta é um dia com uma dieta leve. Isso antes de fazer a cirurgia. Antes da cirurgia. Pós-cirúrgico, a gente introduz 50 ml no hospital com líquidos claros, chá, água de coco, um Gatorade, um isotônico, água e sucos e gelatina, até o 5º dia. A partir do 5º dia, a gente já entra com suplementos e um caldo salgado, que é só o caldo mesmo. Essa dieta dura 15 dias. É uma dieta gostosa? Eles odeiam. Você sabe uma coisa que é muito marcante para mim? É o paciente que fala assim, não, eu gosto muito de tomar sopa, doutor. Então eu vou tirar de letra. Antes da cirurgia. E eu acho que, sabe o que acontece? Eu acho que a sensação que eu tenho é que assim, é muito legal você tomar sopa quando você não é obrigado a tomar sopa. A hora que alguém chega para você e fala assim, você vai ter que tomar sopa pelos próximos 15 dias, ou você vai pôr em risco a sua vida, eu acho que a hora que o paciente termina ali os 15 dias, ele já não quer mais ver sopa, mas por nada que aconteça nessa vida. Não é só sopa, eles não querem água de coco, eles não querem o isotônico, eles não querem mais nada. Mas eu sempre coloco para eles, olha, os prós e os contras. Foi difícil? Foi. Ninguém disse que seria fácil. Sem dúvida. A gente nunca fala, a cirurgia bariátrica é fácil. Eu sempre coloco, cirurgia bariátrica ela é um instrumento que vai ajudar você a mudar o comportamento alimentar e daí para frente, se você seguir, você vai ter ganhos com a cirurgia. Se você quiser bater de frente, você vai voltar à obesidade depois de 4 anos, 5 anos. Então, é uma coisa que requer mudanças. Então, quando eu coloco para eles, tá difícil? Tá. Pensa, vai passar. São só 15 dias. E depois desses 15 dias? Aí a gente já introduz uma nova dieta que eles já saem super felizes. Eu tenho uma paciente que você não acredita, faz uns 15 dias. Quando eu passei fruta raspada, que eu passei mamão amassadinho, ela chorou. Ela chorou por saber que ia poder comer mamão. Outro chora por saber que vai poder comer torrada. Então, passa a valorizar um pouquinho, né? Pouco, mas valoriza muito, muito. E eu acho que é da onde vem a mudança de paladar deles, Sim. né? Eles começam a ter ali uma mudança de gestão do paladar. Olfato. De não ser um paladar tão adocicado, eles tão não infantilizado, suportam, né? Não suportam o doce, eles preferem realmente mais o salgado. Então, é uma dieta, na quinzena, que a gente bate muito em proteínas, porque a primeira dieta é uma dieta muito pobre. Então, a gente entra com bastante proteína, quase que em todas as refeições. Isso já vai dando uma sustentação melhor, eles já começam a fazer atividade, consegue caminhar mais, meia hora de manhã, meia hora à tarde. Claro que cada paciente vai responder de uma maneira. Mas, no geral, é isso. Mas a segunda dieta, 15 dias, eles adoram. Mas lembrando a todos que essa dieta dos primeiros 15 dias, que parece que a gente quer causar tortura em alguém, é a dieta da segurança. Essa dieta líquida, ela é feita realmente não para o prazer do paciente, ela realmente é feita para ser uma dieta fácil de ser digerida, para ele absorver ali o mínimo necessário, a quantidade de líquidas necessário para manutenção desse indivíduo, até esse estômago estar um pouco mais cicatrizado e aí sim poder receber uma dieta um pouco maior. Por isso que essa dieta é importante ela ser feita não só na qualidade, no tipo, então a doutora Sônia deixa extremamente bem descrito como é essa dieta, como ela deve ser feita na quantidade, né? E bater em cima da quantidade é importante. Você sabe uma coisa que é interessante? É quando às vezes vai a esposa, vai o marido junto e ele fala assim, e eu posso seguir a mesma
A mesma dieta? Sempre tem isso. Sempre tem essa pergunta? Tem. Claro que pode. Não consegue. Só é impraticável, gente. É uma dieta tão radical que só dá para ser feita quando o estômago está inflamado, ele está ali recém-operado. Para o paciente recém-operado receber esses 50 ml que a gente põe de 30 em 30 minutos, estufa esse estômago, deixa esse estômago... tem pacientes que inclusive não conseguem primeiros dias tomar os 50 ml de meia hora. E para uma pessoa que não foi operada, é muito pouco. É muito pouco, assim, daria, mas seria necessário uma força de vontade, assim, mas muito não consegue, grande. Não consegue. E não é bom, né? Eu vou falar uma coisa para você, Sônia. Eu sou contra dietas radicais. Eu não sei. Eu não sei qual que é a sua opinião geral. Não, também sou contra. Eu sou tradicional. Eu acho que dieta radical, por um tempo... Ela não é uma dieta que você consiga manter por um tempo muito longo. Não. E sem contar que desnutre. Exato. Né? A pessoa vai ficar muito desnutrida, vai ficar... Tira tanto que depois vai buscar em coisas que não deveria estar comendo. Exato. Né? Se você ficar com uma necessidade, muitas vezes você vai buscar naquilo que parece ter mais energia. Sim, vai buscar normalmente o carboidrato. Exato. O carboidrato refinado é fantástico, né, para gerar esse tipo de interação com o paciente. Mas fala para nós uma coisa, qual a maior dificuldade do paciente no primeiro mês? Para você, lá dentro do teu consultório. Qual a maior dificuldade? Primeiro, seguir de 30 em 30 minutos. Para eles têm momento que eles têm vontade, eles falam que têm vontade de atirar o celular na parede. E tem essa necessidade de fazer essa dieta. De 30 em 30. Por causa de hidratação. Porque é só alguém, nós pedimos 50 ml de 30 em 30 durante o período que o paciente está acordado. Né? Então, quando você faz uma conta, se você tomar os 50 ml de 30 em 30, você chega a 2 litros e alguma coisa ali. Não é um volume muito alto, né? Em casa, a gente já passa a 100 ml, né? Então, em casa, a gente já aumenta um pouquinho, porque o paciente já não tem soro, né? Então, ele tem que estar melhor hidratado. Hoje mesmo, eu tive um paciente que chegou no consultório, não estava fazendo 100 ml, estava super desidratado. Eu tive que ir buscar gelo pelas náuseas que ele tinha, por passar mal. Aí peguei o gelo, dei o gelo para ele começou a ficar com aquele gelo, chupou vários gelos e foi melhorando. Por que gelo, Sônia? Porque o gelo inibe a náusea. E ele consegue, enquanto que se ele for dar goladas, dar golada e regurgitar e voltar. Ele não consegue. Agora, o gelo, ele vai derretendo bem devagar e ele dá uma inibida na náusea. Ele, enquanto estava ali comigo, ele chupou 3 pedras de gelo, que quando ele chegou, eu falava, toma água. Ele não conseguia tomar. E você sabe que a água é muito difícil para o paciente, muitas vezes, tomar no pós-operatório. E muitas vezes eles precisam tomar água bastante gelada. Só. Para conseguir realmente ingerir. Só gelada, aromatizada ou com pH acima de 7. E o gelado é muito interessante porque, para quem não sabe, o gelado ele anestesia as papilas gustativas da língua, né? Então ela tira a sensação de amargo. Inclusive é uma das razões pelas quais a gente toma cerveja no Brasil bastante gelada, porque ela acaba anestesiando, então você não sente tanto o amargo da cerveja. Por isso vou tomar cerveja um pouco mais quente. Ela amarga um pouco mais na boca, essas cervejas mais tradicionais nossas. Então, o gelado ele acaba tirando a náusea por anestesiar todas as papilas gustativas da nossa língua, tirando a sensação de sabor ou a ausência de sabor causado pela água. Por isso que saborizar a água é tão bom, né? E é bom. E depois da cirurgia, o que eles colocam é o paladar. O paladar fica totalmente apurado. Coisas que eles não comiam antes, que eles não gostavam antes, eles passam a comer. Isso não é 1 nem 2 pacientes, é infinitos. Eles colocam todos. Eu gostava de determinada coisa, hoje eu não posso nem sentir. Café é uma coisa que todo mundo gosta e depois da cirurgia às vezes tem uma certa resistência. Não. E não só isso, eu acho que alimentos muito condimentados, esses salgadinhos, não, né? Isso... Eu acho que depois de algum tempo que você fica sem comer isso, às vezes você vai tentar comer, parece que não é legal. Eu acho que é igual refrigerante. Você ficar um bom tempo sem tomar refrigerante,
a hora que você tenta voltar, ele é horroroso, assim, ele não é bom. Não. Você demora um tempo, lógico que a gente acostuma com o sabor doce muito rápido, mas muitas vezes ele fica sem tomar refrigerante porque ele vai perdendo esse paladar. Uhum. Mas me fala mais uma coisa, e fome? O paciente sente fome ali nos primeiros 30 dias? Não, nem 30, nem 60, nem 90. O que eles sentem depois de 30 dias, eles colocam que sente um vazio. Mas fome não. Tanto é que com 30 dias eu peço que coloque o celular para despertar de 3 em 3 horas. Porque se ele não lembrar que tem que comer, ele passa o dia todo sem nada. E isso não dá para... Não é bom, né? Não, até já porque come o paciente pouco. bariátrico come Sim, muito pouco, sim, né? então já come pouco. Se o pouco que está prescrito ainda não comer, então o problema vai se agravar lá na frente. Porque como a gente faz exames trimestrais, vai faltar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que essa dieta nossa de segurança, ela é uma dieta que o paciente tem que estar preparado para fazer, né? Eu Sim. acho que o preparo emocional para ele conseguir fazer essa dieta é muito importante. Por isso que é importante a equipe multidisciplinar. Então, né? ele tem que passar com a psicóloga, ele tem que fazer um preparo antes. É super importante. Porque antes da cirurgia, todo mundo está disposto. Todo mundo quer, todo mundo concorda. Depois não que começa o problema. Tem que andar. Uma coisa que eu sempre coloco para eles. Chegando em casa, então eu até coloco assim, senta no sofá com o celular despertou, você vai até a geladeira, pega o alimento e sai tomando e andando. Para poder fazer ele movimentar, porque se deixar, ele vai ficar com a garrafinha do lado e só tá tomando sem movimento. E também por causa do risco de trombose, tem que estar em movimento, temos que né? movimentar esse paciente. Então é uma coisa que eu pego muito Bastante. no pé. Acho que eles me odeiam por isso, mas tudo bem. Mas eu vou falar, eu acho que todos nós somos odiados ali no primeiro mês, e a coisa começa a melhorar ali depois do segundo, do terceiro mês para frente. E a vontade de mastigar, porque eu acho que muita gente traduz errado. Eu tenho fome. Talvez não seja fome, é a vontade nossa. Nós temos dentes, Sim, né? Sim. É a nossa vontade de mastigar que manda ali no primeiro mês. Nesse início, o que eu coloco para eles, faz copinhos com gelo, com água de coco, com o seu suco, deixa congelar e mastiga. O gelo. O gelo. Claro. Não tem tu, vai tu mesmo, não é? Vai bem, né? Vai bem. Mas depois quando eles começam a voltar a mastigar, eles melhoram bastante, até o humor, né? Aí, quando começa a mastigar, aí a minha briga, porque tem que mastigar mais, porque ainda não mastigo o suficiente. E aí vem o segundo percalço do pós-operatório, velocidade, Sim. né? O paciente vai achando que ele tá bem, Aos 25 dias eu troco essa dieta. E aí já entra uma dieta branda. Então ele já vai começar a comer uma carne moída, um franguinho desfiado. E aí ele acha que tá com tudo. Mas não, é aí que começa a coisa. Porque eu coloco, olha, é meia hora para você conseguir comer e não passar mal. Porque se você não mastigar, se você tentar comer rápido... Vai bater e voltar. Eles colocam assim, eu estou entalado, me dói o peito. Não é que você está entalado, é que você não mastigou ou você colocou em excesso. Então, quando faz, toda hora você passa mal? Não, eu passo mal em alguns momentos. Então, normalmente eu pergunto, quando você come purê, você passa mal? Não, purê é uma delícia. É carboidrato, é uma maravilha. Peixe cai muito bem, nada que tem fibra. Agora, quando pega uma carne moída, embora está moída, mas mesmo assim tem que mastigar, exige mastigação. E mal mastiga, vai passar mal, não tem como. Então, ou aprende pelo amor ou pela dor. Orientado, eles estão. Perfeito. Né? Sônia, você falou de dieta pré-operatória como apenas o primeiro dia ali, aquele último dia antes da cirurgia. Mas nós fazemos dietas em pacientes, muitas vezes, que a gente faz preparo, né?
Aqueles pacientes que têm o IMC acima de 50. Esses pacientes é aquele que você chega e fala para mim, tem 15 quilos, eu quero 15 quilos, eu quero 20 quilos. E aí, o que eu coloco para o paciente? Quando você quer operar? Ele fala, daqui um mês. Está em suas mãos. O Dr. Leandro quer 15 quilos. Dá para você fazer alguma atividade física na água, porque normalmente tem paciente, tem 68, 70 de IMC, né? Dá para fazer atividade física na água? Tem como? Dá, eu vou conseguir, eu vou tentar. Então, quando realmente eles estão dispostos... E quando eles pegam para fazer, dá certo, né? Impressionante. E, gente, não se iludam, tá? A gente está falando, às vezes, de 10, 15 quilos de um paciente, mas é de um paciente super obeso, de pessoas que têm realmente lá 160, 170, 180 quilos, 300 quilos. E aí o que acontece? Essa pessoa, primeiro que ela já tem um esforço físico natural, né? Porque você movimentar 150, 160, 180 quilos não é simples. Sim. Requer um gasto calórico, então muitas vezes quando a gente limita esse paciente que chega já no consultório comendo 4.500 calorias por dia, se reduzir drasticamente a caloria por 30 dias, nós temos um resultado. Isso não se aplica a todos, isso se aplica aos super obesos. E é importante esse paciente perder esse peso porque melhora muito a parte cardiovascular dele, né? Então, por isso que a gente acaba como uma gestão de segurança fazendo isso, e até para vir fazendo essa etapa, né? Que é tirar de 4.500, trazer para baixo, porque essa dieta pós-operatória é ainda menor. Sim. Então a gente está fazendo uma escada tentando já descer esse volume calórico dele a longo prazo. E também quando a gente faz essa dieta tão radical, então procura suplementar, procura colocar mais proteína, whey, para ajudar a sustentar, porque... Quem come grande volume e você reduzir drasticamente sem um suporte, o paciente também não resiste. Bastante, sente. Mas consegue, viu? Graças a Deus a gente tem conseguido bastante. Eu vou falar para você que eu não me lembro de um paciente que era um super obeso, que nós pedimos para perder peso e que nós não operamos porque ele não perdeu peso. Nós já adiamos cirurgias, porque tem alguns que são malandros e vêm com aquela malandragem. Eu fiz, só não perdi peso. Falando, não, você não fez, vamos falar a verdade. Eu não me lembro, você lembra de algum? Não nós lembro. Botamos assim, falando, você acabou não operando porque não perdeu peso. Eu não consigo lembrar. O que a gente coloca quando não perde peso e tá com a cirurgia marcada, então você vai entrar numa dieta líquida. É isso que você quer? Que é uma dieta extremamente mais radical, né? Sim. E aí entra no dieta líquida. Mas normalmente eles perdem sim. Ainda bem, né? Ainda bem. Senão... eu acho que até porque é um comprometimento do paciente. Eu acho que a partir do momento que o paciente se determinou a fazer uma cirurgia de obesidade, ele tem alguns comprometimentos que ele precisa ter com ele mesmo. Sim. Não é nem com a gente, né? Não é E isso vai ser para sempre. Exato. Essa mudança não é só hoje. O mais difícil para eles depois da bariátrica é a mastigação. Mastigar bem. Eu acho que é porque, na verdade, a gente vem de principalmente aqui em São Paulo, a gente mastiga muito mal, né? Sim. Come de pé, come correndo, não come. Não come. Então, assim, a gente tem um hábito que não é difícil. Você sabe que a gente vai comentando, a gente vai vendo. Às vezes, para quem não sabe, tem muitos canais de treinadores ou que falam de fisiculturismo e coisas do tipo. E a maior parte dos atletas fala sempre a mesma coisa. A parte difícil não é acordar às 5 horas da manhã para ir treinar. A parte difícil é manter uma dieta. É manter aquela dieta rigorosa. É conseguir sentar para comer, é conseguir fazer a dieta ser contínua. Eu acho que isso é difícil para todos nós. Né? E os pacientes, eles colocam muito assim. Quando eu estou em casa comendo, eu lembro das suas palavras. Muitos colocam, eu lembro das suas palavras, larga o talher, repousa o talher, mastiga, come devagar. Até porque a velocidade tem a ver com o ato de mastigar e tem a ver com o ato de começar a deglutir, esperar descer, para depois vir ali respirando. Para quem não sabe, inclusive tem muito paciente nosso
que reclama que arrota muito. Porque come rápido. Exato, porque todo mundo tem que lembrar que como a gente corta o estômago, a gente tira o que a gente chama de fundo gástrico. Então, esse estômago ele está vazio, ele está com ar. Então, conforme você coloca alguma coisa para dentro, o ar sobe. E se o ar sobe, ele precisa sair. Sim. Se você acaba comendo muito rápido, aquilo vai entalando, formando uma bolha que só sai sob pressão, que é o arroto. E se você vai mais devagar, aquilo vai entrar e vai sair com mais tranquilidade. Eu sempre coloco para eles soluço, arroto e o desconforto que vocês falam velocidade. Que está fazendo errado, está comendo rápido, não tem jeito. Não, a cirurgia está feita. Então, agora você muda ou muda. O hábito. E lembrando que o hábito de mastigar bem e comer devagar é o hábito correto, né? Sim. Não é que a cirurgia quer fazer com que você tenha um hábito não correto. Esse seria o hábito que todos nós deveríamos ter todos os dias. Todos nós. Comer devagar, mastigar bem. É que assim, o tempo, a correria, e eles trouxeram de uma vida também, né? E de repente, em um mês, a gente quer mudar tudo. Não dá, né? É complicado, mas é possível. É possível. Quando que o paciente volta a comer normal? Vamos definir normal, né? Normal. Os alimentos normais, né? Porque até o 25º dia ele tá naquela dieta branda, que é tudo bem cozidinho, tudo molinho. A partir de 30 dias, ele já vai enfrentar a alimentação normal, tá? Claro que quantidades reduzidas, né? Mas já alimentação normal a cada 3 horas, pequenas quantidades, uma hidratação muito perfeita, eu cobro muito isso deles, tem que estar sempre observando a cor da urina, porque não é só o comer, é comer, hidratar, é uma série de coisas, e paralelo a isso já vai entrar na atividade física. Com certeza. Né? Mas e aí, quando é que ele volta a comer normal? A partir de... Não, a quantidade não tem normal. Não, quantidade... Então, eu falei para você, nós vamos definir normal, porque normal, tem muita gente que não entende 6 isso, meses, 6 meses, ele ainda está conseguindo comer 200, olha lá, quando consegue um pouquinho mais que 200 nós gramas. Nós queremos, hein? Nós queremos ali de 150. Mas é muito raro. Segurar, né? É muito raro, então demora muito tempo. O que eles reclamam é a água, que eles não conseguem dar grandes goladas. Porque anteriormente eles viravam uma garrafa numa única golada. Mas quase todos nós, né? Sônia, a gente esquece de tomar água, de repente a gente quer pegar um copo desse tamanho e tomar tudo de uma vez. Isso tipo, parece carro com o tanque vazio, né? Que a gente quer parar para encher o tanque de uma vez. E infelizmente você fez uma cirurgia de obesidade, você vai precisar ir recolocando isso devagar. E inclusive você pode tomar 2, 3 litros de água por dia. Só vai ser em goles pequenos. Sim. Inclusive é uma perdição, porque do mesmo jeito que cabe 2 litros de água, cabe 2 litros de coca, né? Se não tomar cuidado, cabe 2 litros de cerveja, de golinho em golinho, vai bem. Eu coloco para eles que 6 meses é proibido. Proibido. Não, proibidíssimo. Até porque são grandes agressores desse estômago recém-operado. Se possível, evitar. Né? Se possível, evitar. Eu acho que a bebida alcoólica ainda acompanha um pouco alguma coisa social nossa, mas tem que ser uma coisa muito mais limitada no pós-operatório. Tem que ser. Porque se deixar... Volta tudo. Volta. E depois você sabe, perde a cirurgia, né? Com o passar do tempo, vai perder a cirurgia. Sônia, chega um paciente para nós, entra na tua sala, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e reengordou. Como é a tua anamnese? Como é que você começa a enxergar esse paciente? Por onde você começa? É diferente. Recordatório alimentar. É diferente do paciente que chegou ali a primeira vez? Olha, eu sou obeso, nunca fui operado. Quais seriam as diferenças? As diferenças. Primeira coisa, eu peço um recordatório alimentar de pelo menos uma semana com final de semana. O que é um recordatório alimentar? Ele vai anotar tudo. O horário que come, o tempo que leva para comer. Então, às 7 horas, eu comia um pão francês com 2 fatias de queijo, eu tomei um copo de 200 ml, isso, claro, não vai conseguir, de leite, uma aproximação, com açúcar, né? Sem açúcar. Levei 5 minutos. Aí, nesse recordatório, ele vai me colocar o dia todo. Beliscou uma bala, entrou no recordatório. Tomou um cafezinho, entrou no recordatório.
com açúcar, sem açúcar, então a gente vai avaliar qualidade, tempo, quantidade e vai ver o porquê isso está acontecendo. Normalmente volta a beliscar, volta a tomar refrigerantes, bebidas alcoólicas, normalmente doces. Você sabe, Zônia, que quando muitas vezes eu peço para o paciente começar a fazer os diários alimentares, os recordatórios, pegar qualquer aplicativo desses que conta calorias ali, e é impressionante como eles mesmos começam, a hora que você começa realmente a anotar, parece que surge uma luz e fala, não, já sei onde é que está a coisa, né? Eu já percebi o erro. Eu nunca me esqueço, um advogado falou para mim que isso que você está me pedindo chama culpa assinada. Culpa assinada. Culpa assinada, porque você está se entregando. Mas é isso que a gente precisa. Eu só vou poder ajudá-lo se ele for sincero, porque não adianta nada ele não ser sincero, porque aí não precisa de ajuda. Eu acho que o paciente ele tem que lembrar sempre que no final das contas o engordar e emagrecer é as calorias que ele ingere e as calorias que ele gasta. É claro. Se ele consumir mais calorias do que ele gasta, independente a razão, ele vai guardar na forma de tecido adiposo, de gordura, ele vai engordar. E o déficit calórico, né? Então, gastar mais do que você come vai fazer você muitas vezes perder peso. Sim. Mas tá certo. Vamos lá, Sônia. Então, vamos continuar a nossa trajetória aqui. Então, primeiro mês. E aí, você liberou? Como é que você começa a liberar comida sólida para o paciente? Tá. Eu quero comer um bife. Quando é que eu vou poder botar um bife no meu prato e comer um bife? Então, após 30 dias... eu coloco para ele uma porção pequena, que vai cortar pedaços bem pequenos, mastigar muito, prestar atenção, sem televisão, sem celular, sem computador, foco naquilo que está fazendo. Porque se tiver com distração, ele vai passar mal. Então, a partir de 30 dias, ele já começa, dá para comer um bife pequeno, claro, é dentro daquilo que cabe, mas ele já vai voltar à alimentação normal. Perfeito. A partir do segundo mês, muda alguma coisa? Muda. A partir do segundo mês, a gente já entra com suplementos de academia, tá? Ele já está conseguindo tomar um pouco mais de água, a hidratação já está melhor, o intestino funcionando melhor, a urina já está mais clara. O estômago está menos inflamado e pronto para começar a receber algumas coisas. Alguns pacientes, até a gente precisa melhorar um pouquinho a dieta, aumentar até um pouquinho. Normalmente a gente aumenta um pouquinho mais de proteína, né? Mas sempre olhando tudo. Não é só proteína, tem que ter vitaminas, minerais, tem que ter os legumes, tem que ter um pouco de carboidrato, é bem menos, mas tem que ter. Nos 2 primeiros meses, suplementação nenhuma. A gente coloca, assim, no segundo mês a gente entra com o whey, creatina, porque ele já está fazendo atividade física, então a gente entra com suplemento, né? Excelente. Tá. E vitaminas? Nós vamos fazer exames a partir do 3º mês e vamos observar. Cada paciente tem uma necessidade. E aí nós vamos ver qual é a sua necessidade. Se está bem próximo, então eu bato na tecla ainda. Olha, vamos melhorar. Aqui. Seu ferro está baixo, então vamos melhorar alimentos com ferro. Porque o objetivo da bariátrica é que você faça, que o paciente comece a se alimentar melhor, que esse paciente não fica trocando 6 por meia dúzia, deixa de tomar um remédio de hipertensão, de qualquer outro problema, e fica dependente de vitaminas o resto da vida. Eu acho que comer bem é o mais importante, sim, né? Comer com qualidade. Sim. Eu acho que essa colocação nossa de qualidade hoje é tão difícil, né? Da gente chegar ali no que realmente é qualidade alimentar, como definir a qualidade alimentar. Como é que você enxerga essas dietas como jejum intermitentes, dieta cetogênica, então, dieta zero carbo? Né? Como é que você enxerga isso? Jejum intermitente é uma dieta que ela funciona se for bem feita, mas também não são para todas as pessoas. Você recomendaria jejum intermitente para o pós-operatório da obesidade? Não. Não, para eles não. Porque Por quê? se você vai fazer um jejum intermitente de, vamos supor,
16 horas de jejum e 8 alimentando. Esse paciente não aguenta, ele vai, sabe, ele não tem fome, mas eu acho que não cai bem para ele. Ele já come muito pouco. Ele tem um estômago muito pequeno. Muito né? pequeno, ele come pouco. Difícil E pra ele essas sair 8 horas ele não consegue. Então ele vai ter uma certa desnutrição. Então, para um bariátrico, não. Mas para outras pessoas, eu acho que ele funciona assim. Perfeito. Ajuda bastante. O jejum intermitente, eu acho que... Porque depois que você fica 16 horas sem alimento, a tua glicemia cai, né? E te obriga o organismo a buscar açúcar, as gorduras, ajuda a queimar e ajuda a emagrecer. Perfeito. Mas aquele lá já está num processo de emagrecimento, né? Quem fez a bariátrica. E precisa estar nutrido no momento, que é o mais importante. Não é só perder peso, é estar nutrido. E, Sônia, você pegou muito, nesses anos todos, muitos distúrbios alimentares posteriores às cirurgias, seja panorexia, bulimia, compulsões, coisas desse tipo? Não. Compulsão, raro, mas muito raro. Eu vejo compulsão em alguns pacientes que tiveram um ou outro distúrbios emocionais relacionados, né? Mas não uma compulsão diretamente alimentar. Você chegou a pegar alguma coisa assim? Não. E alimentos, uma das coisas que talvez, além da carne vermelha, que o paciente tem dificuldade de comer, muitos relatam dificuldade de comer arroz e feijão. O carboidrato. Mas é mais o arroz, o feijão nem tanto. O arroz, mas consegue comer um macarrão, consegue comer uma batata, uma mandioca, outro tipo de carboidrato. Então, no momento não dá para entrar o arroz, substitui por outro carboidrato e ele consegue. O arroz é tão essencial assim à nossa dieta? É um pouco de carboidrato que ele precisa, né? Perfeito. Se for integral, claro que é um pouco melhor. Mas, se não tem o arroz, substitui. Se não cai bem o arroz, cai bem a batata, o purê, a mandioca, então vai, substitui, não tem problema. E o carboidrato é importante porque vai dar energia, né? Você sabe que eu acho que o arroz, eles têm muita dificuldade com o arroz porque eles mastigam mal, né? Porque eles acham que arroz não precisa mastigar. Não, acho que não é só eles. Quantos de nós engolimos arroz? O arroz. Desculpa a expressão para todos, mas muitas pessoas que já viram, às vezes, pessoas que comeram arroz e vomitaram, você vê o grão inteiro do arroz. E o arroz, ele, mais do que mastigar, o processo de digestão do amido do arroz é na saliva, né? Tem que quebrar quebrado na saliva. Por isso que eu recomendo para alguns pacientes que queiram comer arroz e feijão no pós-operatório, esses grãos mais duros, amassar com o garfo, né? Quebrar ele já com o garfo para... Mas aí é que tá. Começar eu não recomendo isso, não, porque ele tem que aprender que tem que mastigar. Não, eu concordo, ele tem que mastigar. Ele tem que aprender. Você acha que o arroz, aquele arroz mais unidos venceremos, menos al dente? É mais fácil. Tanto é que na dieta branda, esse arroz ele cai um pouco melhor. Perfeito. Então você percebe que é a falta de mastigação. Sim, não. Eu não tenho a menor dúvida de que é a velocidade de mastigação, a quantidade que você coloca no garfo de uma única vez. E o que eles colocam? A carne é difícil? Mas eu sempre coloco para eles, pois é ela que vai te fazer aprender. Perfeito. Então não deixa de introduzir a carne vermelha principalmente, porque você vai aprender a mastigar com a carne, com as coisas mais difíceis. A partir do segundo mês, aquele paciente que tem mais dificuldade de mastigação, eu sempre coloco para ele, pega uma cenoura crua, você vai ver o quanto precisa mastigar, um rabanete, um salsão, alguma coisa bem dura, para você treinar essa mastigação e você percebe que ainda tem necessidade de mastigar muito mais. Aprender, né? Aprender. Não tem como. Depois da bariátrica, ou aprende ou aprende. Eu acho que é um reaprendizado, né? Parece aquele bebezinho que a gente vai dando líquido, aí a gente vai acrescentando, ele vai recusando, a gente vai acrescentando. Ele recusa, a gente acrescenta e devagar vai. E você sabe que é uma coisa que eu sempre falo para eles. Olha, você está numa fase de bebê. Frutinha raspada, introdução da alimentação,
com o 25º dia, você tá aquele bebezinho que está começando a sair os dentinhos, então tem que ter uma mastigação, começar a mastigar, o alimento está mais cozido, então é fase de bebê. Frutas no pós-operatório, você recomenda qualquer tipo de fruta? Quais seriam as frutas que você mais recomenda? Vai ter o top 3 ou 4. Tá, no início, como daria para um bebê mesmo, mais mamão, uma maçã raspada, alimentos de fácil digestão que dá para você, pera, então ela é mais fácil para eles comer. Não dá para dar uma fruta. Perfeito. A partir do 30º dia, aí eu já deixo ele Com qualquer fruta. qualquer fruta. Mas se você tivesse que escolher 3 boas frutas, quais seriam? Frutas cítricas, principalmente após as refeições, para ajudar na absorção do ferro, né? Ok. Laranja, mexerica, abacaxi, morango, kiwi. Só que no início não cabe logo após a refeição. Então tem que dar para o lanche da tarde, em algum outro momento. Mas as frutas cítricas, frutas vermelhas, são boas, são as mais importantes. Legal. E você falou de bebida alcoólica. Bebida alcoólica, quanto tempo mesmo? Eu falo, não, Sônia, vamos olha, lá. eu falo. Vamos combinar. Não, aqui. vamos combinar que eu falo até 6 meses proibido, depois livre responsabilidade sua, do paciente. Porque você sabe que a absorção é maior. Ele vai ficar rapidamente alcoolizado. Tem paciente que com um pouquinho passa mal. Até porque ele passou muito tempo sem beber. Sem beber, Ele tá numa dieta ele light. desacostumou com a presença do álcool. Eu não vou falar para ele, você pode beber. Você não espera eu falar isso, não vou mesmo. Que absurdo. Não, que absurdo. Não, nós temos que negociar. Não o dá. paciente senta lá para negociar, como é que você não vai negociar? Eu falo, negociei com o Dr. Leandro, porque vocês mesmos falam que vocês são os bonzinhos, a ruim claro, sou eu. A gente deixa para você. Quando o paciente fala para mim assim, posso beber? Eu falo, se não fosse a doutora Sônia, eu deixava. Eu sou a ruim da história. Aí não posso ir contra ela. Eu sempre coloco para eles o que vai te acrescentar. É verdade. O que vai te acrescentar. Entenda uma coisa, você come muito pouco, consegue ingerir líquidos, tudo muito pouco. E o pouco que você vai ingerir precisa ser um pouco mais saudável como a bebida, né? Perfeito. Se tiver que escolher, uma coisa que a gente não recomenda após 30 dias, tomar um suco. Mas, eu vou sair para uma balada, tudo bem, nesse dia, toma um suco. Não é diariamente, é uma coisa esporádica. Não pode ser um hábito. Não pode ser um hábito. Sônia, você muda o teu critério de dieta para um paciente que está fazendo atividade física mais constantemente? Sim. A gente tem que melhorar a proteína para ganho de massa muscular, tem que melhorar sempre. Por isso da necessidade dele estar passando sempre. E eu acho que também é importante ele mesmo ser assertivo quando ele determina quanto tempo ele faz de atividade física, Sim. que tipo de atividade física. Para muitas pessoas, a gente precisa corrigir o horário que come antes da atividade física, o tipo de alimento que come antes, come depois, Sim. inclusive durante. Tem muito paciente que se sente mal por falta de uma alimentação adequada durante a atividade física. Então, o bariátrico, se ele fizer comer na atividade física, também ele passa mal. Ele não consegue. Então, você tem que prepará-lo antes para ele conseguir fazer. Aí ele consegue fazer, ele consegue ter uma boa hidratação, que eles sempre colocam, que durante a atividade ele consegue hidratar bem. Mas ingerindo alguma coisa durante é difícil para eles. O estado sólido para eles é muito difícil ali. Não dá. Você tem que ir para uma coisa mais líquida, para Sim. uma coisa nesse isotônico, caminho. alguma coisa desse tipo. Nós estamos falando ali há pouco do paciente que voltou a engordar, você falou do recordatório alimentar. Daí, beleza, o paciente fez o recordatório alimentar. E aí? E aí, então a gente vai fazer a avaliação. Olha, onde você está errando? Por que você errou? Você passou a ingerir mais doce, olha a qualidade do seu padrão alimentar, olha nessa semana você não comeu uma fruta, você não
Então a gente começa a pontuar os erros dele. E ele mesmo, aquilo que você falou, ele mesmo, quando começa a anotar, percebe os erros. Eu não tinha noção que eu estava fazendo tão errado. Perfeito. Eles não têm essa noção. Eu me lembro uma época, uma paciente que ela teve um reganho de peso e quando eu pedi o recordatório, ela fez. E ela não tinha noção, ela tinha uma bombonière, uma bolacha recheada na mesa. Cada vez que ela passava pela cozinha, ela pegava uma bolacha. Comia e ia embora, bom, ganhou peso. Quando eu pedi para fazer esse recordatório, esse diário alimentar, cada vez que ela passava, ela tinha que anotar. E aí ela caiu em si. Opa, onde eu estou errando? Você sabe que nós tivemos um paciente há pouco tempo que ele era motorista de aplicativo, né? E como uma cortesia ele oferecia balas. Então ele deixava o carro dele com balas ali em volta, tal, não sei o que. Ele ganhou um pouco de peso. Eu tava batendo papo com ele e você vê que coisa, né? Depois que a gente conversou, que ele voltou e ele virou para mim e falou assim: doutor, depois que eu conversei com os senhores, que eu comecei a perceber que eu chupava mais bala do que os pacientes, do que os passageiros, os passageiros do negocinho, porque o lixinho que ficava na frente, onde eu ia jogando os papéis, era mais dele do que e realmente, gente, você pega um trânsito, você fica estressado e você deixa a teu fácil acesso um doce, alguma coisa do gênero, você acaba consumindo. O que não pode é deixar fácil. Né? Eu vou te falar que eu acho que se você... Tanto é que nossos pacientes que trabalham com comida, eu acho que são os mais difíceis, né? Já é difícil para nós, Sim. que não trabalhamos com comida, você passar num lugar, ver uma comida gostosa e ficar ali, não, poxa vida, não vou nem experimentar. Imagina quem trabalha com comida, deve ser um negócio... a gente tem donos de restaurantes, né? Que a gente... Olha, cuidado, você está ali com tudo, né? Então tem que ter um cuidado redobrado. Eu não sei se você vai lembrar de um paciente grandão que nós operamos também, nós fizemos dieta. Qual deles? Esse da sexta-feira passada? Não sei se você vai lembrar, foi há muitos anos atrás, nós operamos ele era dono de padaria. Sim. Sim. Ele voltou a ganhar peso, e eu me lembro até hoje do dia que ele sentou na nossa frente ali, a gente conversando, e aí, por que você voltou a ganhar peso? E ele, então, é que ele achava que a padaria dele tinha começado a ir mal, porque ele tinha parado de provar as coisas da padaria, então aquilo sim, justamente por ele ter parado de provar, é que fez com que a qualidade da padaria dele baixasse e por isso estava indo mal. Então ele começou a provar ia ganhar peso novamente. De novo. Né? Ia ganhar Acho peso. que ele já tinha ganho uns 30 quilos nessa história de provar daqui, provar dali. De pouco em pouco você não percebe. É. Se você anotar, você vai ver. Isso não é só para o paciente bariátrico. Qualquer pessoa que percebe que está extrapolando um pouquinho na alimentação, começa a fazer anotação, porque você vai ver onde você está errando. Para tirar dali. Sim. Até porque senão a gente não desempaca, né? A gente fica ali cometendo. Eu acho que... Eu gosto muito do cara que fala que talvez o nosso problema é que a gente acaba não prestando atenção na gente mesmo, né? Você começa a ler... meu dia, minha prioridade é trabalhar, minha prioridade é meu filho, é minha esposa, é isso, é aquilo. E aí você vai levando aquela parte sua, você só vai levando. E aí você nem percebe para que caminho que você foi. Que você ficou ali, tempo sem comer, você ficou sem fazer as refeições. E se você fica muito tempo sem comer, e você fica com fome, a primeira coisa que você quer comer é carboidrato, né? Você vai muito sedento em cima de carboidratos. Mas fala uma outra coisa para mim. Para você, para a parte nutricional, vamos separar em três idades. Nossos adolescentes até os 25 anos de idade, porque a Priscila já definiu que a adolescência vai até os 25. Então, nós vamos manter a definição da psicóloga como adolescência ainda ali até os 25 anos de idade. O adulto ali dos 25 aos 55, 60 anos de idade. E nossos pacientes
mais idosos ali, mais para essa terceira geração, qual deles é mais difícil de trabalhar a dieta? Mais jovem. Mais jovem? Por O mais quê? jovem. Aquela coisa, eu posso tudo. Eu vou testar, eu vou ver se dá certo ou não. O mais jovem é mais complicado. Você chega a pegar muito adolescente lá, não para obesidade, mas para fazer dietas, esse tipo de coisa, hoje em dia? Não. Para consulta só sem cirurgia, não. Porque começa a cirurgia após 18, né? Então, não. Para consulta é nós difícil. temos muito poucos pacientes abaixo dos 18. Eu diria que hoje, eu não vou falar que eu sou contra, mas eu acho que a indicação ela é muito restrita para abaixo dos 18 anos de idade. Eu acho que ela existe, né? Mas ela tem que ser extremamente mais restrita do que qualquer outra coisa. Sim. Mas voltando aqui, você estava falando isso, mas hoje mesmo eu peguei um paciente que foi operado por uma outra equipe. Eu estava lá conversando com ele e olha que interessante. Ele falou para mim que ele voltou a ganhar peso, claro, por isso que ele voltou a nos procurar. E ele queria reoperar. Então ele falou que ele já estava vendo com uma nutricionista, já fazia um ano, que ele já tinha mudado, que ele voltou a ganhar peso por causa de bebida alcoólica, mas que ele já tinha tirado a bebida alcoólica. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, então, mas você está fazendo a dieta há um ano? Ele falou, não, faz um ano que eu estou fazendo a dieta. Eu falei, legal. Quantos quilos você perdeu? Ele, nenhum. Mas você não está fazendo a dieta faz um ano? Não, é que eu entendo, doutor, eu sei exatamente onde eu erro. Eu estou comendo doce. Bom, então você não está seguindo a dieta, né? Que compromisso esse paciente tem em refazer a bariátrica? Eu acho que a definição, o que eu queria falar contigo é como é que a gente enxerga a definição de fazer uma dieta? Para mim é 100% de comprometimento. Com certeza. Se você não come somente o que está determinado da dieta, nós não temos como balancear isso. Eu acho que você tem que ver o comprometimento que esse paciente tem em fazer a dieta. O que você quer para você nesse momento? Realmente você quer perder peso? Porque você já teve uma oportunidade e não soube aproveitar. Tá, pode ter uma segunda oportunidade, mas a partir daí você vai ver se realmente ele está comprometido. Você concorda que esse paciente ainda não está comprometido? Talvez teria que estar fazendo uma terapia para poder ajudar a ter um compromisso maior consigo mesma. Você sabe que lá no Instituto a gente reopera muito pouco paciente. Sim, né? sim. Você mais do que nunca sabe disso. E nós, justamente por termos toda essa equipe, muitas vezes quando os pacientes acabam chegando lá, ganham um pouco de peso, a gente coloca eles na linha ali e passa com a Sônia, passa com a Priscila, e a gente vai lá e começa a trabalhar, e aí dá um mês e o cara perdeu peso, fala, tá vendo? É só fazer as coisas direito. É só fazer direito, porque perde. Quando tem compromisso, é fácil a gente ver. Você passou a dieta, o paciente veio, não perdeu peso, e a gente sabe que quando está empenhado, ele vai perder. Ele está comprometido. Agora, aquele paciente que acha cirurgia bariátrica vai resolver o meu problema... Não vai. Não vai, ele não tem comprometimento nenhum. Da mesma maneira que ele fez no passado, eu acho que teria que estar fazendo uma terapia para ajudá-lo a mudar esse comportamento. Por isso que a nossa equipe, ela está completa, né? Ela não só está completa, como o fato da gente estar ali um do lado do outro. Sim. Os pacientes parecem que não, mas a gente vai ali batendo na porta um do outro, né? Falou, opa, vamos bater um papo aqui sobre E agora é literalmente um do lado do sobre outro. Sobre Beltrano, né? Tudo, porque senão eu acho que é isso que faz o comprometimento final do resultado. A equipe cirurgia. Pressionando, né? Perfeito. Tá todo mundo ali. Você sabe que eu também já discuti muito com meu pai, então agora eu peço a sua opinião. Se eu reganhar 10% do meu peso, é bom, ruim, mais ou menos? Qual é a sua visão sobre esse famoso reganho de 10%? Então, depende de quanto esse paciente chegou. Se esse paciente é um paciente que deveria chegar, vamos supor, 80 quilos, e ele chegou em 70, ele tem necessidade de... Se ele deveria ter uma média de 80 quilos, ele tem um reganho, desculpa.
Se é um paciente que nem chegou no esperado, então esse paciente vai ter que ser trabalhado muito mais para que ele chegue naquilo que a gente espera, né? E nesse primeiro ano ele tem que dar tudo. Você acha que o primeiro ano é fundamental? Sim, E depois do primeiro ano? tem que manter. Ele tem que manter aquilo que ele aprendeu. Porque se ele não aprendeu, ele vai voltar a ser obeso. Cirurgia bariátrica não faz milagre. Eu sempre coloco para eles, ela é uma ferramenta que ajuda você a mudar o seu comportamento alimentar. Só que tem que estar Alinhado. aliado, então não tem como. Perfeito. Sônia, eu não sei, você quer falar mais algum paciente? O que você vê mais? Qual o recado que você queira deixar pra gente? Tem um paciente que, operado há pouco tempo atrás, esse é um paciente que você sabe do caso dele, um senhor com mais de 60 anos. Esse senhor tem 66 agora, é um paciente, era diabético, hipertenso, tinha todas as comorbidades, tomava 19 comprimidos antes da cirurgia, já estava fazendo hemodiálise, já tinha perdido o rim. Estava preparando para o transplante? E esse paciente fez a cirurgia, melhorou muito, muito mesmo, conseguiu fazer o transplante. Hoje esse paciente, o único medicamento que ele está tomando no momento é só o medicamento O pós-transplante. imunossupressor? Só. Então, isso para a gente é muito gratificante. E isso mostra que mesmo num quadro extremamente grave, Sim. ele tinha muito mais risco do que outros pacientes e ainda assim o comprometimento, ele tinha mais idade, ele tinha mais risco, ele tinha mais comorbidade, mas é o comprometimento do paciente que traz o resultado positivo a tudo isso. E esse paciente continua fazendo atividades físicas, está super bem. Super regrado. Super regrado. O que eu tenho a falar é agradecer muito pela família, né? Por todos, né? Todo esse tempo que eu estou com vocês, eu agradeço. Mas quantos anos, Sônia? Você começou em 99 ou 2000? Eu 2000, não lembro. 2000, né? 2000. 20. A março fez 24 anos. É muito tempo. É né? muito tempo. Bastante É muito tempo. Mas olha, faria tudo novamente. Faria tudo novamente. A sua família é minha família. Você sabe o quanto... Acho que nós todos formamos uma família lá, Sim. com os funcionários, com todos A maioria os que dos nós funcionários tem temos, muito são tempo de antigos, casa, né? Tem muito tempo de casa. Por quê? Tá lá, né? Tá explicado, né? Então eu tenho muito a agradecer ao seu pai pela oportunidade. Eu lembro que Você no entrou antes do sol, né? início eu entrei. Que no início nós ficávamos no consultório lá da Rua Terenas, passava o dia inteiro sem nenhum paciente. Ah, foi o começo, né? O Aí começo depois foi- começou aos poucos, Foi dois, três, e aí né? foi crescendo, foi evoluindo, e hoje, Hoje- graças a Deus, Hoje nós fazemos aí quase 500 cirurgias por ano de obesidade. Então é um marco bastante importante e foi crescente ao longo dos anos, né? e eu só tenho a bom, agradecer à família Castro por tudo mesmo. Você faz parte da família. Como eu falei desde o começo, eu acho que a gestão de segurança nossa, o nosso apoio de segurança para o paciente é fundamental. Tanto é que, para quem não sabe, para operar conosco é obrigatório passar com a doutora Sônia nos primeiros 30 dias, porque Sim. essa dieta dos 30 dias, gente, é o que mantém o nosso risco baixo, é o que mantém nós seguros. E o que a gente transmite para todo mundo é que essa dieta, ela é igual a um seguro. Pode ser que você termine os 30 dias e fale assim, puxa, podia ter comido frango antes. Tá, mas a gente faz tudo isso justamente para você chegar no final dos 30 dias e falar, pô, eu podia. Aham. Então você podia porque você está bem, porque você seguiu, porque você se comprometeu, porque você estava ali presente. Eu acho que esse é o ponto mais fundamental de tudo isso. Mas verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, gente, a todos,
nossa nutricionista, estamos todos aqui. O Instituto está de portas abertas, a equipe inteira está de portas abertas, tanto antes, quanto durante, quanto depois. Estamos sempre lá. O QR Code está aqui para todos que quiserem conversar conosco, para todos que quiserem interagir conosco, então deixar perguntas. Como sempre, deixem perguntas, a gente volta aqui, eu, a doutora Sônia, o resto da equipe, para a gente conversar cada vez mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Nos vemos até a semana que vem, gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.